Ele é o personagem mais popular em Os Sete Pecados Capitais, e isso não se deve ao fato de ele possuir uma força invencível ou uma aparência extremamente bonita, mas porque, independentemente do quão poderoso seja o inimigo, ele sempre será o primeiro a ficar na linha de frente para proteger todos com todas as suas forças. Por isso, ele também foi chamado pelo grupo de a única pessoa honesta da série. Mesmo contra um monstro que nem mesmo 3 cavaleiros sagrados juntos conseguiram derrotar, Escanor ainda avança sem hesitar para proteger seus companheiros. Apesar de ter perdido o poder do Sol e agora ser apenas um humano comum, mesmo sabendo que não tem chance contra o oponente, a arrogância arraigada em sua alma não permite que retroceda nem um passo sequer. Depois de anos sendo corroído pelo Sol, o tempo de vida de Escanor já está chegando ao fim, então ele decidiu usar os momentos finais de sua vida para garantir o futuro de todos. 7 grandes festivais, Leão Divino Escanor, aqui vou eu. Contudo, o monstro nascido no mundo demoníaco era absurdamente poderoso. Até mesmo a investida do deus Trovão Gil não conseguiu causar nenhum arranhão nele. Mas enquanto Escanor ainda respirar, esse monstro jamais conseguirá ferir qualquer pessoa atrás dele. O magro e barbudo Escanor permanece firme como uma estátua imóvel. Não importa quantas vezes o monstro chicoteie, ele não retrocede nem um centímetro. Comparado à escuridão do líder do grupo, essa dor é insignificante, como a picada de um mosquito. Eu sou Escanor, o pecado da arrogância dos 7 pecados capitais. Quando o monstro estava prestes a tirar a vida de Escanor, talvez sentindo uma ressonância com o Sol, Meliodas chega a tempo de esmagar a criatura serpentina. Para enfrentar o retorno do Rei Demônio, Escanor pede a Meliodas para devolver-lhe o poder do Sol. No entanto, Meliodas hesita. Afinal, mesmo que o poder do Sol pudesse derrotar o Rei Demônio, com o estado físico atual de Escanor, usar esse poder novamente certamente custaria sua vida. Mas Escanor não se importa com isso. Tudo o que lhe importa são os companheiros que estão prestes a arriscar suas vidas na batalha. Esse é o verdadeiro homem, o portador do pecado da arrogância, Escanor. Enquanto isso, o Rei Demônio ainda não percebe a gravidade da situação e arrogantemente recoloca sua espada, decidindo enfrentar o Sol com os punhos. Quando Escanor, conhecido pelo pecado da arrogância, viu alguém ainda mais arrogante que ele, ordenou aos 7 pecados capitais que recuassem e deixassem que ele lidasse com aquilo sozinho. Vamos ver o quão poderoso você realmente é. Uma batalha entre homens de verdade não precisa de habilidades extravagantes ou golpes elaborados, apenas socos diretos e brutais. O impacto das trocas de golpes gerava ondas de choque tão poderosas que os outros mal conseguiam se manter de pé. Após alguns rounds de combate, ambos sofreram ferimentos graves. Embora fosse difícil determinar quem era mais forte, o único ponto fraco de Escanor era o tempo. Seu minuto de poder absoluto logo terminaria. Esses 50 segundos já se foram. Mas o meu minuto só está começando. As chamas noturnas voltaram a arder, muito mais intensas do que antes. Escanor, que já havia sido condenado por arrogância após machucar acidentalmente um cavaleiro sagrado e insultar o rei durante o dia, encontrou refúgio nos 7 pecados capitais. Ele queria evitar machucar seus companheiros novamente e tentou partir, mas Meliodas confrontou-o ao amanhecer. Como esperado, Escanor o lançou contra uma parede, e até Ban, que passava inocentemente, desmaiou instantaneamente. Reconhecendo mais uma vez o perigo de sua força, Escanor correu para o sopé da montanha para liberar sua frustração, destruindo enormes partes do terreno até que Marlin o encontrou. Ao entender os medos de Escanor, Marlin prometeu ajudá-lo a encontrar um propósito para sua força. Ao testemunhar a compreensão gentil de Marlin sobre sua maldição, Escanor começou a confiar nela profundamente. Mas agora, ele acredita que matou o líder dos 7 pecados, Oeben, e não merece mais ficar ao lado dela. No entanto, Oeben reaparece, vivo e bem, e novamente o convida a se juntar ao grupo. Ainda assim, Escanor carrega consigo memórias dolorosas. Quando foi perseguido por soldados enviados pelos pais, foi Rosa, uma serva, quem o salvou. Quando ele voltou ao reino, tudo estava em ruínas, e Rosa havia desaparecido. Escanor culparia-se eternamente por isso, desejando apenas morrer para se redimir. Para convencer Escanor, Oeben propôs um duelo. Se Escanor perdesse, precisaria se juntar aos 7 pecados. Caso contrário, seria livre para escolher sua morte. Mesmo no auge do meio-dia, Escanor, apesar de assustador, foi facilmente dominado por Oeben com um único golpe devastador. A dor experimentada trouxe clareza a Escanor. Sua vida não pertence apenas a ele, mas foi algo que Rosa sacrificou tudo para preservar. Naquele momento, Escanor jurou usar sua vida, que quase desperdiçou, para proteger aqueles que considera verdadeiros amigos. As chamas se acenderam novamente, mas dessa vez não eram as chamas do sol, mas sim a determinação de Escanor em proteger seus companheiros.
Essa chama, alimentada pela força vital de seu corpo, era ainda mais ardente do que o sol, gerando uma pressão insuportável até mesmo para o senhor do mundo demoníaco. Percebendo o perigo iminente, o rei demônio mudou para ataques mágicos, mas Escanor advertiu seus colegas para não interferirem. Os 7 pecados, no entanto, nunca foram indivíduos solitários. Oeben declarou que, se Escanor insistisse em lutar sozinho, teria que passar por cima de seu cadáver primeiro. Desde que se juntou aos 7 pecados, Oeben ensinou Escanor a controlar o poder do sol e ofereceu-lhe um lar, algo que Escanor não tinha há muito tempo. Portanto, mesmo que significasse ser reduzido a cinzas, Escanor lutaria para proteger seus companheiros, garantindo que nenhum deles sofresse o mínimo dano. Enquanto isso, aproveitando a distração emocional, o rei demônio conjurou um enorme monstro. Ignorando os protestos de seus aliados, Escanor avançou na liderança, pronto para sacrificar sua vida pelos outros desde o dia em que se juntou ao grupo. Uma figura então interrompeu, Oeben. Não podendo parar Escanor, ele decidiu que todos lutariam junto com ele. Sob o bombardeio combinado dos 7 pecados, o monstro do rei demônio foi pulverizado, e até o próprio trono do rei demônio foi dividido ao meio. Nesse momento, Escanor finalmente abandonou sua teimosia. Pela primeira vez, e única vez, falou sem arrogância. Na mente espiritual, o rei demônio tentava manipular os laços familiares entre os irmãos, mas Jeruel já havia entendido o verdadeiro significado do amor fraternal. Com um golpe, rasgou a ilusão patética do pai. Furioso, o rei demônio atacou com uma gigantesca faca, mas seu alvo habitualmente errático continuou. Apesar de Jeruel não ter a força necessária para derrotar o rei demônio, ele estava em seu campo espiritual, onde o amor e o apoio de seus entes queridos fortaleciam cada golpe. Combinando o poder do amor e da irmandade, o rei demônio foi completamente aniquilado. Com a queda do rei demônio, ele foi expulso do corpo de Jeruel, mas tentou resistir até o fim. No entanto, diante de Ban, o ladrão mestre, nada estava fora de alcance. Sem um receptáculo, o rei demônio não tinha mais forças para lutar. 10 mandamentos voaram para o céu, transformando a terra em pedra negra, tentando criar um novo hospedeiro. Assim, a terceira barra de vida do rei demônio apareceu, mas os 7 pecados estavam confiantes, pois sabiam que esta seria sua última fase. Mesmo com defesas incríveis pós-fusão com o imperador, nem as chamas de Escanor conseguiam penetrar. Em resposta, o rei demônio usou uma técnica opressiva que imobilizou todos. Quando parecia que não aguentariam mais, Merlin ativou sua habilidade quebra de limite espiritual, neutralizando o domínio gravitacional do rei demônio. Este ataque multiplicava o poder mágico de todos, mas tinha um custo alto, eles ficariam incapacitados por dias. Portanto, esta batalha não admitia fracassos. Todos lançaram seus ataques mais poderosos. O rei demônio inicialmente ignorou-os, mas quando viu Merlin fundir todos os golpes em um único ataque massivo, ele entrou em pânico. Convocando seus 2 filhos para ajudar, o rei demônio recebeu uma resposta inesperada. Seu filho mais velho o salvou com um golpe surpresa. Como recompensa, o rei demônio concedeu ao líder dos 7 pecados um reconhecimento paternal. Inspirado pelo amor de seu pai, o líder dos 7 pecados retribuiu com uma técnica que refletia e amplificava o poder recebido. Quando o golpe final foi desferido, o corpo do rei demônio desmoronou, e sua essência foi completamente apagada. Milhares de anos da Era da Luz e da Escuridão chegaram ao fim, mas um segredo oculto veio à tona. Tudo isso foi planejado para dar início à Era do Caos. Após a destruição do rei demônio, um lago estranho apareceu. Foi ele que absorveu o excesso de energia, impedindo que o golpe final destruísse o mundo. Quem idealizou isso foi Merlin. No entanto, os 10 mandamentos ainda permaneciam intactos, significando que o rei demônio poderia retornar em poucos séculos. Para eliminar qualquer ameaça futura, os mandamentos precisavam ser destruídos, e somente o líder dos 7 pecados tinha o poder necessário. Liberando todo o seu poder verdadeiro, o líder superou até mesmo o rei demônio. Ao infundir essa energia nos mandamentos, ambas as forças se cancelaram, desaparecendo completamente do mundo. Após milênios de guerra, a batalha finalmente terminou. No entanto, a vitória foi amarga, pois Escanor estava à beira da morte. Nos últimos momentos, ele expressou gratidão aos companheiros que tornaram sua vida solitária significativa. Ele também confessou seu amor por Merlin, embora soubesse que era tarde demais. Merlin nunca revelou seus próprios objetivos, mas Escanor sempre soube ler seus olhos. Ele a apoiaria incondicionalmente, mesmo sem compreender plenamente seus planos. Sob chamas crescentes, o lendário portador do pecado da arrogância partiu, transformando-se em pontos brilhantes no céu noturno. O sol solitário finalmente encontrou descanso.
Após derrotar o rei demônio, o líder dos 7 pecados tornou-se o novo governante, enquanto Jeruel assumiu o comando do submundo. No entanto, a Era dos Deuses não terminou. Após a morte do rei demônio, uma nova divindade emergiu, a deusa suprema, que buscava punir todos que ousaram interromper a guerra eterna. Diante do ataque da deusa suprema, Ban foi o primeiro a reagir. Apesar de sua resistência física e habilidades melhoradas, os ataques físicos eram inúteis contra ela, assim como a magia era ineficaz contra o rei demônio. Diane tentou usar sua força brutal, mas seus golpes também foram em vão. A deusa suprema retaliou com ataques devastadores, colocando vários membros dos 7 pecados para dormir, exceto Ban, cuja resistência lendária o manteve de pé. Após sobreviver ao trovão divino, Ban ganhou um toque elétrico em seu bastão, lançando uma sequência de ataques rápidos. No momento crítico, o líder dos 7 pecados chegou com reforços, incluindo Jeruel e Elizabeth. Encarando o pai que nunca a amou, Elizabeth declarou que seu verdadeiro pai era o rei humano que a criou. Furiosa, a deusa suprema decidiu eliminar todos os presentes e reiniciar a guerra sagrada. Mas com a união de Elizabeth e Jeruel, a deusa suprema foi finalmente derrotada. Sua forma divina começou a desmoronar, e ela alertou que o fim da Era dos Deuses traria apenas causa ainda maior. Indiferente, o líder dos 7 pecados a eliminou de uma vez por todas. Com o fim da Era dos Deuses, ninguém sabia que uma mulher distante estava absorvendo os fragmentos remanescentes da deusa suprema, preparando-se para o próximo capítulo do caos.